Oi, gente, obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma tarde com Jesus, né? Que possamos abrir nossos corações, nossa mente e sintonizando com a alta espiritualidade, rogando para que ela esteja aqui conosco, nos guiando e nos fazendo instrumentos de Jesus. Então, para iniciar hoje, eu agradeço a presença. A Rosa fará a leitura do livro e a Marileia fará a prece inicial. Sejam todos bem-vindos. Então, agora, nesse momento, vamos nos conectar ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos da espiritualidade que estão conosco durante esta tarde. Vamos pedir ao nosso Pai que desça sobre nós as suas bênçãos de amor e de luz. Ao nosso Mestre Jesus, que através de seus trabalhadores, dos nossos amigos espirituais, nos faça chegar a leitura, a reflexão e tudo aquilo que precisamos aprender nessa tarde de hoje. Vamos pedir aos amigos da espiritualidade maior que nos acompanhem e que nos ajudem a nos unir e a realizar um encontro profícuo que possa nos ajudar a entender melhor todos os ensinamentos de nosso Pai, de nosso Mestre, e que nos ajude também a trazer um amor muito grande para que possamos entregar esse amor a todos os nossos irmãos, a todo o planeta Terra, que nesse momento se encontra tão necessitado. E assim, vamos pedindo então licença para que possamos dar início aos estudos e aos trabalhos dessa tarde. Que assim seja. Graças a Deus e ao nosso Mestre Jesus. Então, boa tarde a todos, amigos. Dando continuidade à lição de hoje do Palavras de Vida Eterna, é a lição 97. Muito linda, por sinal. Pai e amigo. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o pai chegou a vê-lo, moveu-se da íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Está no capítulo de Lucas, capítulo 15, versículo 20. É possível que essa ou aquela falta te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo. Anseias respirar a fé pura, entregar-te aos mistérios do bem. Contudo, trazes remorso e tristeza. Dissipaste as forças da vida, extraviaste votos santificantes, erraste, caíste na negação, qual viajor que perdesse a luz. Entretanto, recorda a providência divina e reergue-te. O amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá reajuste. Fixa-te no ensinamento do Cristo, enunciando o retorno do filho pródigo. O reencontro não se deu em casa, com remoques e humilhações para o moço em desvalimento, assinalando-o no caminho de volta e, quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. O pai não esperou que o filho se penitenciasse a rojo, não exigiu escusas, não solicitou justificativas e nem pôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Lindo, né? Essa parte que ele essa pai e amigo é a parábola do filho pródigo,
que por muitas vezes eu ficava em dúvida. Dúvida assim, eu ficava vendo assim, puxa vida, né? O filho, na parábola, né, faz de tudo, pega a sua herança, que todos nós somos herdeiros de Deus, temos os melhores dons dentro de cada um de nós, né? E pega tudo e troca. Troca pelo imediato, pelo prazer e vai embora e gasta tudo e volta. Volta, como a gente fala, com o rabinho entre as pernas, né? E volta porque ele pensa, puxa, quanta necessidade, quantas dificuldades que eu estou vivendo, né? E na casa do meu pai, por pior que seja, eu tenho o que comer, tenho o que fazer. É melhor lá, então. E ele volta, né? E o pai, quando vê ele chegando assim longe no caminho, sabe que é o filho, ele mesmo se adianta, e encontra esse filho. E não pergunta, não faz, não dá lição de moral, simplesmente abraça, aconchega, conforta, né? Eu achava essa parábola muito linda da parte do pai. Achava que às vezes o filho não correspondeu tanto, e tem outro lado que aqui não fala, né? Daquele outro filho que ficou com o pai e ficava, como se chama? Enciumado dele, né? Aí eu pensei, não, eu tenho que me fixar em quem? No filho pródigo, né? E porque o pai é superlativo, o pai tudo vê, tudo permite, e até permite a gente, pela sua justiça, escolher as coisas erradas, escolher o não certo, né? Com o coração pesado, ele deixa a gente ir, como ele deixou o filho pródigo. Então, quando eu me identifico com o filho pródigo, eu falo, esse daí sou eu. Então, eu também escolho errado às vezes, deixo o meu querer aparecer mais do que é o certo, deixo ele prevalecer. E muitas vezes eu colho coisas que não foram erradas, foram de acordo com o meu, com a minha, o que eu plantei, né? Mas Deus vem lá, e mesmo assim, com o maior pecado do mundo, com quanto tempo eu errei, ele vai lá e está sempre disposto, está sempre aberto para mim, né? Então essa providência divina, a parte de Deus nem se fala, ela é sempre onipotente, ela é sempre justa, está sempre aberta. Mas a gente, né? Mesmo que tenha errado, escolhido errado, feito coisas muito erradas, o amor, né? Ela cobre uma multidão de pecados. Então ele fala: para toda ferida terá remédio, para todo desequilíbrio haverá reajuste. Mas lembra que eu posso querer estar errado, eu posso querer estar certo, que o livre-arbítrio é o que comandou, né? Eu não, tem a frase, eu não posso reclamar do vento se eu abrir as janelas, não é assim? Então essa coisa, esse parágrafo todo, essa história me remete assim. Eu tenho o livre-arbítrio para fazer o que eu quiser, o que eu achar que eu devo fazer. Muitas vezes eu também erro por querer, né? Mas sempre eu tenho a chance de voltar atrás, de corrigir, de pedir perdão, ou de tentar fazer de novo certo. Deixa eu repetir essa lição, eu não fiz direito, deixa eu tentar de novo me acertar. E Deus coloca essas situações porque quando repete muito a lição é porque você não aprendeu, né? Não é que a lição é difícil, você que não está conseguindo captar. Então, aqui essa parábola sempre me lembra da bondade imensa do Pai, do amor, de não julgar, que Ele é amor, Ele quer que a gente aprenda. E que a gente também, com mesmo nossos erros, com nossas imperfeições, é possível encontrar esse caminho, o caminho bom, o caminho da luz, ou com menos dor. É como a gente fala, né? Aprende com amor, aprende com a dor. Mas sempre se aprende, né? É isso, é uma parábola linda, eu acho. Vou deixar vocês falarem agora. Muito obrigada. Obrigada, Rosa. Seu Josemar, por favor. O senhor está sem áudio, seu Valdemar. Sem microfone. Essa parábola é bastante expressiva, né? Porque o pai não pede explicações ao filho, apenas o acolhe, lhe dá nova oportunidade, né, de se corrigir. Esse é a grande lição. Obrigado. Obrigada, seu Josemar. Suzy. Oi, Joana. Eu acho que o pai não cobra do filho porque tem um detalhe. Esse pai experiente sabe o que o filho aprendeu e passou para ele ter coragem de voltar. Então, o fato do filho
ter ido embora, até nessa parábola, né, até com certo desdém do que o pai fazia, né, na sua casa, no seu terreno, ele, né, que tinha uma ambição maior, né, de ganhar o mundo, ele quebrou a cara, quando ele foi, né, buscar coisas materiais, buscar um mundo que ele se iludia. E para ele voltar, o pai sabia que ele tinha quebrado a cara, mas que ele tinha aprendido, porque se ele não tivesse aprendido, o orgulho não deixaria ele voltar. Então, se ele voltou, é porque ele aprendeu e venceu o próprio orgulho em reconhecer que pegou o caminho errado e teve coragem de voltar para o pai, pedir ajuda a ele, para que ele reaprendesse aquilo que ele precisava. Essa também é uma coisa que o pai sabia disso, por isso que ele não cobrou, por isso que ele não exigiu, e falou para o filho que ficou enciumado, eh, ele fala isso, se eu não estou enganado, na parábola em algum momento, né, e se ele voltou, é porque ele tinha aprendido uma lição, e que ele não precisaria cobrar mais nada e criticar mais nada, porque ele havia vencido a si mesmo. E isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Quantas vezes na vida a gente não tem coragem de voltar atrás, mesmo sabendo que fez uma coisa inadequada, que tomou um caminho errado. A gente tem que ter a humildade disso, de reconhecer e voltar para trás, né? Porque o pai sempre sabe o nosso limite, o pai sempre sabe o que nós somos e o que nós vencemos. Então ele sempre vai estar com os braços abertos para a gente. É isso também que eu vejo nessa parábola. Obrigada. Mais algum comentário, gente? Essa parábola como todas as de Jesus, é lindíssima, né? Quando ele retrata a impulsividade da falta de maturidade, né, da juventude, a busca desenfreada pelo prazer fácil, porque ele saiu para de casa afortunado, com toda a herança que o pai lhe dera, né? Então ele achava que ia ganhar o mundo, mas ganhando o mundo, usufruindo de uma fortuna que não foi do trabalho próprio. Então, ela, claro que, na sua imaturidade, ele não ia se dar bem, né? Enquanto houvesse dinheiro, ele estaria em festa. Quando acaba o dinheiro, não tem trabalho, não tem experiência, vem as dificuldades. E aí cai a ficha, como a gente fala hoje, né? De que eu fui atrás. Porque eu abandonei todo o conforto que eu tinha, o acolhimento, o amor, um berço, né? Cheio de tudo, atrás do mundo, do vulgar, do material, né? Para encontrar a vida tal qual ela é, cheia de desafios, cheia de trabalho aberto para quem quer trabalhar, né? E de repente eu me deparo imaturo, tendo que passar fome, passar sede, sem trabalho, sem qualificação, e aí me vem toda a recordação do lar, de tudo que eu tinha ali, fruto do trabalho do pai e da mãe, né? Então, a gente vê quanto nós hoje, às vezes, nos transviamos também. Somos que nem um filho pródigo, né? Às vezes, a gente tem tudo dentro de nós para trabalharmos e sermos obreiros ali do bem. Mas a gente se deixa levar, né? Pelo materialismo, pelo prazer fácil, né? Pelas coisas bem terrenas, no sentido das tentações que nos pegam. E a gente esquece que o Pai está ali, prontinho nos esperando para esse encontro, né? Quando a gente se olha, se volta para si mesmo e vê o quanto fizemos de errado. Mas o mais importante não é nem ter o conhecimento do que fez de errado, é você compreender, né, que o Pai está ali, disposto a te dar a mão, a te ajudar, né? E se você tem um pouquinho de humildade, você chega no seu arrependimento e você avalia toda a sua situação, aí você humildemente volta,
e pede ajuda. Então, eu acho que esse momento aí que o filho pródigo, né, reconhece o quanto ele foi imaturo e impossível, e ele deixa o seu orgulho e volta à casa do pai, é como se ele estivesse mostrando para o pai que a lição foi aprendida, como a Suzy falou. Por isso que o pai em nenhum momento o repreende, simplesmente o acolhe com todo o amor que o pai tem, né? E o filho enciumado, né, está ali, né, bravo até com o pai, porque não compreende, porque o pai recebe o filho que aprontou tanto, com tanta festa, com tanta alegria, né, com tanta compaixão, né? Mas o amor, como a Rosa colocou muito bem, anula 1 milhão de pecados, né? Então, aqui saibamos que nós temos um Pai maior que está ali, nos guiando, e nós nem sempre estamos na sintonia para perceber e entender toda a escrita enigmática que Ele nos manda todos os dias, através da nossa família, através do nosso trabalho, dos amigos, dos desconhecidos que encontramos nas ruas. Então, eu falo que Deus, o Pai maior, nos dá todo dia todas as dicas para que sigamos no bem, no amor, na bondade, para que a gente exerça todas aquelas virtudes que está dentro de nós e que precisa somente frutificar e florescer. Bem, passo a palavra aí, que se deixar eu vou ficar o resto da tarde falando sobre isso. Obrigada, gente, pela paciência. Ah, mas podia ficar mesmo, porque é maravilhoso, né, ouvir a explicação. Gente, lembrando que essa semana que vai entrar agora é a comemoração do Dia dos Pais, hein? E veio muito bem escolhida essa lição, né? Que é a homenagem de cada um de nós a esses heróis, né, que tiveram a coragem de nos trazer aqui para a Terra, hein? Olha que maravilhoso, Verdade. não é? E é o Maravilha. acaso, ainda não acaba, e eu falo que não Pois é. existe o acaso, né? Claro que não, Nossa Senhora. E a gente pode ser esse filho pródigo, né? Que errou, bateu cabeça aí pela vida, né? De repente vem nessa encarnação e fala, pai, quer ser meu pai? E aí ele falou, oh, meu Deus, de novo, minha filha. Ai, você já deu tanto trabalho. Mas aí a gente até que não errou tanto, né? Então, a gente tem aí uma caminhada cheia de amor, né? Por esses pais maravilhosos que Deus nos colocou aqui no caminho, na Terra, né? Graças a Deus. Então, eu acho que cada um de nós tem um pouco desse filho pródigo, né? Que foi embora e depois volta, sacode a poeira, né? Bate a sandalinha no chão e fala assim, oh, oh, voltei, aqui é meu lugar, como diz a música, né? E aí a gente começa tudo de novo, graças a Deus, né? Até que a gente não errou tanto nessa, né, meninas? Né? Até que a gente foi boazinha, assim, mais ou menos, boazinha, mais ou menos boazinha, né? Verdade. Aí é muito bom a gente fazer essa reavaliação, né? Se de repente a gente chega do lado de lá e o nosso paizinho tá lá, ele vai falar, ô, minha filha, bateu cabeça de novo, não. Ou diz assim, ufa, que bom, né? Porque a gente vai responder pro pai assim, né? Mais boazinha que nas últimas. Com certeza, Suzy, não tenha dúvida. Bem bonitinha e bem boazinha. A gente até é espírita. Ó, meu Deus, que coisa mais linda. Tivemos coragem, né? Muito bom, graças a Deus, né? A coragem de ser feliz, né? E de dar valor a um pai e a uma mãe. Isso não é pouca coisa, né? É muita coisa, graças a Deus. E E chega, outro hein? ponto interessante. Quando começa a Outro falar. ponto interessante. Oh, desculpa, dona Cá. Não, não,
Pode falar, eu deixo. Olha como eu sou. Ô, Joana, eu sou boazinha. Assim mesmo. Então, olha que fofinha. É interessante que eles já Eu começam deixo o até texto você aqui falar. falando, né, da situação mental que às vezes a gente se encontra, né, na tristeza, no desânimo, de achar que não vale a pena, de que não tem coragem para fazer o que precisa ser feito. Então, ele já coloca aqui no início: é possível que você esteja lá no fundo do poço, que te falte coragem, te falte fé, né? Mas não tenha desânimo, siga em frente. Aí a gente lembra de Paulo, né, dona Carla? Sempre vem Paulo da cabeça, Pois né? é, Porque ele falei lutava hoje contra o dele. cristianismo e venceu, né? De repente, seguir em frente, apesar de todas as dificuldades que o Paulo passou. Então, eu acho que isso faz da gente também, a gente sair do nosso fundo do poço e galgando, né? Vamos escalando aí para sair desse fundo do poço e fazer o que precisa ser feito, né? Tendo muita fé de que o Pai está ali, nos dando a mão. E a gente sempre corre lá pro lado dele, né, Joana? Ou se corre, a gente Oh, meu Deus. esquece nas horas de alegria, né? A gente nem lembra de fazer uma oração, às vezes, na correria, mas a hora que a É, coisa aperta, né, dona Carla? Os com parafusos certeza, minha apertam, amiga. a gente quer esse Ixi, colo, a gente pede quer. esse colo, a gente precisa desse colo. E o muito bom é que ele nos acolhe, né? Mesmo a gente tendo errado tanto, Sempre. se a gente pede de coração, ele está ali, fazendo por nós, Mas ele, né? Nos ajudando. mas ele sabe que a gente é muito infantil ainda, né, Joana? E aí ele diz, não, filhinha, ela tem futuro, né? Ela tem futuro. Um dia ela melhora. Então a gente vai de escalada em escalada, né? A gente vai melhorando. Graças a Deus. E graças a Deus. Quem mais quer fazer alguma consideração? A Mari, a Guadá, que está quietinha ali. Dora, Guadá. Eu estava pensando, o parágrafo que fala assim: o amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá reajuste. Nessa leitura, não tem como eu não lembrar do meu pai. E assim, o meu pai era uma pessoa especial, porque ele era um bom vivant, ele curtia a vida e deixava a gente um pouquinho de lado, como filhos. Não que ele não desse teto nem comida, mas ele deixava de dar outras coisas, outros apoios. Talvez, às vezes, ele curtia mais o tempo dele e deixava a gente se virar. Teve época que a gente questionava muito, eu questionava muito isso, até que eu ouvi numa conversa entre amigos, um amigo falou para mim assim, mas ele te ensinou, do jeito que ele foi, ele ensinou a como não ser. Então, ele ensinou a gente pelo exemplo. Ele nos mostrou como que a gente não poderia ser. Agora, nessa fase, a gente está como pai, nem tanto como amigo, né? Pelo menos já estamos assim. Eu estou acima dos 60 e a gente acaba sendo o pai que torce para o filho, que saiu com toda a valentia dele, com todos os sonhos, para que os sonhos dele dê certo, né? É claro que a gente deixa a porta aberta, eu falo para eles, eu quero ser um porto, vai, se vira, corre atrás dos sonhos, mas tenham certeza que, se precisar, estarei sempre por aqui, então, o cantinho de vocês está por aqui. Mas eu queria deixar isso, como é reajustado isso, sabe? Com o tempo, como é que a gente entende as coisas que nos magoavam antes, que os nossos pais fizeram, que a gente julgava que não era tão certo, de repente, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que esse não certo deles, na realidade, nos ajudou muito, nos fez crescer muito, nos fortaleceu muito, né? E fez a gente como a gente é agora.
E, às vezes, facilitar a vida dos nossos filhos, dando tudo demais, dando teto, abraçando, cuidando embaixo das nossas asas, a gente acaba errando um pouco, porque eles perdem a coragem de voar sozinhos, né? Perdem a coragem de não ter medo de cair, se for o caso. Então, eu acho que a questão é encontrar um equilíbrio em tudo, né? Não sei se a gente aprende com as quedas, a gente tem que aprender também soltando para que eles também caiam um pouco, mas tentando parar a queda, sem dúvida. A gente sempre, como pai, como mãe, a gente sempre tenta parar um pouco a queda, mas eles sintam que eles podem voltar para a gente quando precisar, né? Eu acho que a esperança que deixa essa parte aqui, que para toda ferida haverá remédio adequado, realmente é muito bonito, né? Não sei, me deixa mais tranquila. Eu adorei essa parte. Só isso. Obrigada, Guadá. Eu acho que nós agora teríamos que dar seguimento com a Dona Carmen com o Livro dos Espíritos, né? Pelo horário. Muito bom. Gente, hoje é o número 163 e 164, né? Isso, Dona Carmen. Muito bom. E aí, na 163, hoje é a parte 3, né, do Livro dos Espíritos, que fala sobre a perturbação espírita. E a 163 pergunta: deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? E eles respondem: consciência imediata não é o termo, ela fica perturbada por algum tempo. Gente, eu estava pensando assim quando eu li essa pergunta, né? Quando nós viajamos para algum lugar, não precisa ser para a Europa, nem para o Oriente Médio, mas eu digo qualquer cidadezinha que a gente vai. Você acorda, você vê que você não está na tua casa, né? Qual é a primeira sensação que nós temos? Oba, eu não estou em casa, lá, 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 é isso? Ou a gente fica perturbada, né? Digamos que assim, onde eu estou, né? O primeiro momento que você abre os olhos, você fala, nossa, o que é isso aqui? E de repente você percebe que você apenas e simplesmente está em outro lugar que não é aquele lugar que você costuma dormir, né? Não é a tua cama, não é o teu quarto, não é a tua casa, enfim. E aí a gente fica imaginando o que seria nesse momento se eu estivesse desencarnada. Quer dizer, se eu simplesmente estou em outra casa, em outro lugar, e eu já me perturbei, é que aos poucos eu vou voltando para mim, né, e dizendo, calma, vamos lá, porque, ó, você está aqui, você lembra que você viajou, você está na casa de fulano, ou sei lá, em outra casa. Mas não, né, o primeiro momento é o momento assim, e agora, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver essa questão? Então, isso é absolutamente normal. Agora, nós não somos um Herculano Pires, né? Que acompanhou seu próprio velório e que escolheu uma das pessoas que estava ali, que era um grande amigo dele, para passar uma mensagem. Então, nós não temos esse grau evolutivo de um Herculano Pires, né? Nós somos espíritos simples, ignorantes ainda, muito ignorantes, né? E a gente sempre fala dessa submissão a Deus, né? É uma coisa que a gente sempre está lembrando. Só que é assim, se eu não sou submissa a Deus e a sua vontade, que é sempre a melhor para mim, né? Sempre para minha própria evolução, eu também não sou submissa a ninguém. Então, o que eu faço com essa minha rebeldia? Se eu não sou submissa a Deus e eu também não sou submissa àqueles a quem eu me reporto, né? Porque eu vivo numa sociedade dentro da minha casa, né? Hoje, quando a gente estava indo lá para o SECA, gente, além de ser um trabalho delicioso, né, que a gente faz lá no orfanato,
nós ainda temos a grande oportunidade de conversar com os nossos colegas de cantinho, né? Então a gente conversa, conta histórias, dá risada, se diverte, brinca. E nessa a gente acaba também fortalecendo esses laços, né, de carinho entre todos nós. Isso aí é uma grande terapia, né? É desenvolver a sociabilidade, a fraternidade, né, a solidariedade. Então, se eu tenho essa perturbação momentânea, que dirá quando eu desencarnar? Será que eu vou ser tão submissa a Deus que eu vou falar assim, vou abrir os olhinhos assim bem devagarzinho e vou falar: oba, eu acho que eu desencarnei. Puxa, que maravilha, né? Agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Será? Eu acho que não, né, gente? Eu acho que nós vamos sim passar por essa perturbação, claro que momentânea, porque nós já compreendemos algumas coisas, a gente já estudou algumas coisas, né? Poucas coisas, mas já algumas. Então, nós temos por obrigação compreender o momento que nós estamos vivendo. Gente, não é só a morte, viu? A gente vinha conversando também no caminho sobre a finitude, né? Então, não é só a finitude física, a finitude da morte, né? É a finitude de alguma situação, de um casamento, a finitude de alguém que partiu, a finitude de alguma coisa que já você não tem mais ao teu alcance, né? Então, por que eu vou me perturbar de uma forma muito contundente se eu sei que isto é normal? Eu posso sofrer, mas o que eu faço com esse sofrimento? Eu o supero, porque eu o compreendo, e compreendendo-o, eu vou aceitá-lo. Então, aqui nesta perturbação, nós vamos abrir esse leque, não só a perturbação espírita, né, de uma finitude, de um desencarne, mas sim também a finitude de alguma situação, de algumas coisas que a gente vive na vida, né? E aqui na 164 ele diz assim, ele pergunta: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Gente, muito lindo isto, né? Porque eu preciso aprender a me preparar para não sucumbir diante de alguma perda, principalmente esta perda da vida física. Então, se eu dou mais importância ao meu ego do que ao meu self, ao meu divino, eu vou achar sempre que eu sou a dona da vida. E que eu é que vou saber quando que eu quero desencarnar ou não. Eu é que vou decidir, eu é que quero ver, é o controle, né? Só que nós sabemos que este controle não está nas nossas mãos. Não é assim que eu vou conseguir viver. Eu vou embora na hora que eu quero, na hora que eu desejo, na hora que eu decido, na hora que me dá vontade. Não. Então, mesmo, gente, num trabalho de atendimento fraterno, a gente tem grandes exemplos, né, de espíritos, companheiros aí de jornada aqui na Terra, que desencarnaram e muitos ainda não sabem e não querem nem ouvir qualquer alegoria quanto à morte física. Então, imaginemos nós que lindo papel que nós faremos, né? Ah, aí a pessoa vai falar: nossa, mas essa não é sua mãe?
que trabalhava lá numa casa espírita. Aí as pessoas, os meus filhos vão falar assim: nessa encarnação ela foi minha mãe, mas a tua mãe não falava tanto de desencarne, né? De coisa absolutamente natural. Pois ela falava. Então, ela falava, mas de repente a gente só fala. Mas na hora que isso acontece, nós temos outra atitude, né? Então, o cuidado que nós devemos ter, pessoal, quando realmente, como diz o nosso amigo Luiz Armando, né? A gente não sabe se o nosso nome está lá no final da fila, vai que está. Então, a gente precisa dar uma espiadinha ali na nossa fileirinha para ver se eu sou a última da fila, né? Ou não. Porque, de repente, a gente precisa começar a se preparar também para esta finitude dentro de nós mesmos, né? Para que nós não fiquemos dando trabalho para os outros, né, gente? Eu acho tão feio isso, né? De repente, a gente começa a dar trabalho para os encarnados numa sessão espírita de atendimento fraterno, e nós sempre achamos que fomos os tais, né? E de repente isso não é verdade. Nós ainda estamos perturbados e muito, porque não conseguimos compreender a nossa própria finitude. Então a gente tem a finitude de ideias meio retrógradas, nós temos a finitude de amizades, nós temos a finitude de empregos, né? Nós tínhamos uma amiga que agora está fazendo 1 ano que ela desencarnou. Gente, ela teve assim uma situação muito difícil, né? Ela entrou na conversa aí dessas fakes, né? E ela foi, assim, ela não se conformava dela ter sido vítima. E eu falava para ela, é melhor ser vítima do que algoz. Já foi, já foi. Vamos continuar para frente. Mas ela não conseguiu isso, ela ficou realmente muito triste, muito magoada, e acabou fazendo lá uma doença degenerativa e acabou desencarnando. E a gente fica imaginando, né, uma mulher que agora ela tinha, assim, condições, né, de ter uma vida um pouco mais tranquila e passear com o marido, mas ela realmente teve grande dificuldade de compreender, né, de aceitar algumas coisas. E isso foi um grande exemplo para mim, né, porque de repente a gente pode fazer exatamente a mesma coisa e nós ainda não pensamos nisso. E é isso, gente. Eu gostaria, se alguém quisesse acrescentar alguma coisa, alguma observação, aí depois a gente já passa para a Joana. Tudo bem? Dona Carmen, essa questão, assim, para mim, né? Eu volto e meia eu falo, Joana, o dia que você acordar e ver que o ambiente está muito diferente, nessa hora, você fala assim, segura na mão de Deus. Deus, onde é que eu estou? Já estou na parte de cima onde eu estou, né? Então, eu sempre me pergunto, falo, quando chegar a minha vez, eu não posso esquecer sempre de fazer essa pergunta. Eu estou ainda no plano terreno ou já estou em outro plano? Né? Pois é. Aí eu falo que é um lembrete que fica dentro de mim, volta e meia. Aí eu falo, Joana, não se esquenta e não se desespere, porque você teve a oportunidade de conhecer a doutrina, então não tenha medo. Né? O grande perigo é esse, né? A gente abrir o olhinho devagar, né, Joana? Aí é que mora o perigo, né? Vai abrindo o olhinho assim, você fala, tá muito estranho esse lugar aqui, né? Onde será que é? Gente, depois que o Carlos voltou, né, o meu neto voltou, eu deixei o meu quarto, né, para ele morar, e eu tô dormindo lá no apartamento que o Anselmo e a Solange compraram, né? E aí eu venho todo dia de manhãzinha, às 6h pouco, eu venho aqui para casa, e de tardezinho eu vou embora para lá. Aí é muito engraçado, né? Porque é muito comum essa cena, né? De eu acordar de manhã e eu falei, onde é que eu tô?
Peraí, aqui tem uma luzinha. É muito engraçado, gente. E para mim é uma grande reflexão, né? Porque eu falo, oh meu Deus, eu acho que eu estou me preparando para isso, né? O que será que eu vou fazer quando isso de verdade acontecer? Aí eu vou olhando devagar, falo, não, lá no outro quarto não tem abajur, é do outro lado o abajur, peraí, deixa eu me localizar, né? Aí eu fico imaginando, né, como deve ser realmente uma experiência muito diferente, né? De você realmente acordar num lugar que aquilo não te pertence, né? Mas é muito engraçado, é uma grande experiência, gente. Eu estou feliz, né? Porque o rapaz precisa, né? Ele chegou, não tinha casa, não tinha mãe, não tinha mais nada, né? Então eu falei, não, o mínimo que eu posso fazer é isso, né? Para a gente ir se ajustando aos poucos, né? Mas e para ele também deve ser difícil, né, gente? Porque ele frequentava a casa da avó para almoçar no domingo, né? Para fazer, para tomar um passe lá no cantinho, mas não para morar, né, gente? Então, também para ele deve ser muito difícil, né? Não é só para mim, não. Mas que serve de uma grande reflexão, não tenham dúvida disso. É uma grande experiência para mim. E principalmente porque aqui eu moro numa vila que é afastada lá da rua, né? Então aqui não tem barulho. Lá eu estou num apartamento que dá para a rua, em frente a uma escola. Imagina o movimento de manhã e de noite, nossa! Mas aí eu me conscientizo, Carme, calma, porque isto foi a tua escolha. Muita calma nessa hora, tá tudo certo. E é isso, gente. Para a semana que vem, Joana, podemos fazer a 165, que é long, 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 long time. Tudo bem? Aí fica só Tudo jóia. 165. 165. Joana, Oi. eu só gostaria de partilhar um sentimento a respeito dessa reflexão. Acho que quem escolheu esses dois textos hoje, ele estava muito inspirado pelo Espírito Santo, porque a questão da perturbação espiritual, eu pensando aqui comigo, ouvindo, aprendendo, como é que a gente sai dessa perturbação, né? Eu pensando aqui comigo, como é que a gente vai fazer? Às vezes, como a Maria estava descrevendo tão magistralmente, às vezes a gente vai estar numa situação dessa, ou às vezes a gente está numa situação dessa, e eu me lembro, volta para o pai, o filho pródigo. Qual é a solução? Volta para o pai. Eu acho que a Sagrada Escritura ela é tão profunda nesse sentido, né? E os esclarecimentos que a gente está aprendendo, os aprendizados que está recebendo, que já mostra para a gente até o caminho. Se está no meio da perturbação, se estivermos perdidos, um dia podemos lembrar do filho pródigo. Vamos voltar para o pai. É por isso que eu falei no começo, esqueci teu nome, desculpa, eu sou velhinha. Ras. Ras? Ras. Ras. Desculpa, Ras. Ras. Por isso que eu comecei falando que realmente a gente é o filho pródigo, né? Nós somos o filho pródigo. Que no momento do sufoco, a gente fala o quê? Pai, me ajuda. Né? Ô, pai, me ajuda. Socorro, pai. Preciso de colo. Né? A gente pede para ele. Nós somos o próprio filho pródigo, sim. E tem muita gente que pode dizer assim, nossa, olha, bateu a cabeça, está voltando para o pai. Sim, bateu a cabeça, está voltando para o pai, graças a Deus, né? É uma questão de despertar a consciência, né, Raça? Acho que a Maruceli quer falar alguma coisa, Joana. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque para vocês acredito que seja muito fácil, mas eu fiz confusão agora. Todo mundo vai para o umbral ou vai ficar perdido? O que vai fazer? Não. Cada um é de um jeito? Não, pelo amor de Deus.
Também é uma grande alegoria quando dizem, né, que todo o suicida vai para o umbral. Não se vai para o Vale dos Suicidas, não. Cada um de nós tem uma individualidade, Marucelli. E nós somos espíritos individuais que somos responsáveis por aquilo que conquistamos. Assim como diz no Pequeno Príncipe, né, a Raposinha fala, porque nós somos responsáveis pelo que conquistamos. Então, cada um de nós, ninguém vai, eu vou desencarnar, vou direto para o nosso lar. Aham, sim, claro, imagina, bonzinho, boazinha, né? Uhum. Não, senhora, cada um de nós tem o seu período de aceitação, cada um de nós tem o seu período de adaptação. Marucelli, eu costumo dizer que a morte é um grande casamento, né? É um casamento com você mesma. Casamento? É um casamento. Então, de repente, você está em lua de mel. Ai, porque morrer é maravilhoso. Porque eu sou espírita e eu sei que blá, 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 blá. Aham, tá. Morre para você ver, lindona. Então, eu vou ter, sim, essa perturbação. Não é? Sei. Porque... Já me perdi. Lógico. Quero nem saber. Lógico. Ué, então... E, de repente, você diz assim, não, eu preciso me acertar comigo mesma, eu preciso casar comigo, que seja um casamento lindo, né? Que eu possa ficar comigo, que eu possa me entender, me compreender, me aceitar. Por isso que, às vezes, os casamentos não dão certo, né? Porque a gente não se compreende, como é que vai compreender o outro? Imagina, claro que não, né? Então, como você não vai compreender nenhuma situação diferente daquela que você sonha? Não é? Então, esse negócio de, eu vou desencarnar, deixa eu ver, eu vou escolher, eu vou lá para o hospital de Sheila, né? Vou para isso, não, minha filha do céu. Pelo amor de Deus, quando não fica dentro de casa, né? Não é nem? Dona Sim, Carmen, fico lá dentro da minha casinha. Desculpa, gente, eu estou tomando um pouquinho do tempo, mas olha só, essa semana aconteceu que era meia-noite e pouco, vou contar bem rápido. Aí, toca meu telefone, era quase 1h da manhã, toca meu telefone, minha irmã falando que as cadeiras estão andando sozinhas em casa. Aí toca o telefone, era minha tia falando que as cadeiras estavam caindo na casa dela. Aí eu nem contei para a Dora isso, mas que eu tenho que tudo. Aí eu peguei e falei, pensei comigo, falei, gente, falei para minha irmã, olha aqui, olha se não entrou algum gato, porque ela mora em casa, algum gato, não vai levando para esse lado, não. E para minha tia, eu falei, tia, foi para te acordar, para você atender a uma outra pessoa que tinha caído da cama, sabe? Então, que está debilitado. Mas será que... Eu falei isso para elas, mas eu mesmo em dúvida. Meu, gente, o que será que aconteceu? Na mesma noite, em 2 casas diferentes, uma foi para acordar, para ela ir lá pôr a irmã na cama. E a outra não sei, perturbação mesmo. Então, mas não morreu, né? Então tá tudo certo. Ô, Marucelli, essa pergunta a gente vai... Não, eu estou falando é o morto. Será que é o morto que estava empurrando as cadeiras? Não sei. Fica a interrogação, né, gente? De qualquer forma, a gente tem que prosseguir. Acho que no final a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso. Desculpa, mas o Roberto já sinalizou aqui um pouco. Sinalizou, né? Já sinalizou. Tá bom, obrigada. Imagina, vai. Gente, muito obrigada, hein? Desculpem aí. Obrigada. Também peço. E assim, dando prosseguimento, né? Um encontro muito amoroso, de muita amizade, de muita fraternidade, mas respeitando o tempo, né? Como uma única mente, cheia de amor, vamos envolver a Joana com muita fraternidade, com muito carinho, para que ela possa fazer as vibrações finais desse nosso encontro e a prece de encerramento.
A paz do Cristo seja com todos. Olá, todos os irmãos aqui unidos nessa tarde. Quanta alegria compreender a grandeza do amor do Pai, que nos acolhe em todos os momentos da nossa vida. Sintam, irmãos, essa bênção dentro de vocês. Saber que o Pai te acompanha, o Pai te liberta, o Pai te dá a livre escolha, te dá a chance todos os dias de ser um homem de bem, uma mulher de bem. Quando acordamos pela manhã, nos encontramos ainda no planeta Terra. Que oportunidade maravilhosa que a vida nos abre para que possamos exercer a nossa atividade diante do Pai. Ele quer que você, que cada um de nós, sejamos do bem. Ele nos dá a livre escolha. Ele nos dá a escola terrena. Ele nos dá a terra, o planeta Terra. A terra, o solo, a água, o vento, o sol, a lua, o fruto. Ele nos dá tudo e aguarda pacientemente que cada um de nós desperte para a vida e para a essência. Irmãos, quão abençoado é o dia que amanhece e nos encontramos na plenitude da vida terrena, podendo abraçar várias escolhas durante o dia. Escolhas de trabalho, escolhas de servir, escolhas de sorrir, de ter alegria, de abraçar, de caminhar, ou a escolha de estacionar, cristalizar numa dor e não avançar em frente. Tudo depende de cada um de nós. Tenho esta consciência, irmãos. Pai Maior nos dá essa liberdade de escolha. Então, faça todos os dias a sua vigilância, a sua autocrítica, a sua autoavaliação. E veja como estás caminhando. Pode cair, tropeçar, várias e inúmeras vezes, pois a planeta Terra aqui nos permite isso. Caia e levanta, tropece e levanta. Mas jamais desista de seguir em frente. Sempre em mente que Deus está contigo, dentro de você, dentro da sua consciência. Todas as sementes estão aí, plantadas no seu âmago. Então não esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Tenha essa consciência e essa plenitude em cada atividade que faz. Desde um simples lavar uma louça, desde o simples caminhar até a padaria, desde o simples ir ao trabalho. Deguste cada momento na intensidade que ele exige, na simplicidade das pequenas coisas e na essência que está dentro de você. Transborde o amor que você tem em todas as situações. Não se perturbe pelas tempestades que te assaltam. Antes agradeça.
pois através dela, o nosso Pai está te capacitando, nos capacitando a sermos fortes e sermos livres na alma. Lembre-se sempre de cultivar a alegria dentro de você, cultivar a boa vontade, cultivar a humildade, cultivar a disciplina do bem fazer. E o Pai estará ali, sempre te aguardando. E sempre será uma alegria quando caíres e levantares, porque a mão do Pai estará ali. Então, siga em frente. Reinvente sua vida, ressignifique cada dia com o melhor de si. Se acolha na luz divina dentro do seu coração. Não desista de ir rumo à luz. Ela te aguarda e ela ilumina o teu caminho. Abre seu coração para a escrita divina, traçada todos os dias e em todos os momentos. Que o Pai maior receba neste momento a nossa gratidão por essa consciência que brota e que nasce numa velocidade própria de cada um. Mas tenhamos sempre a gratidão. A gratidão de estarmos aqui, reunidos em nome do Pai. Reunidos, falando do seu filho, nosso irmão maior. Lembrando do nosso planeta Terra, tão grandioso na formação, criado pelo amor divino, para que ele, este planeta, nos abrigasse. E hoje vemos muitas coisas não muito boas, mas vemos muitas coisas muito, muito boas. E com esse olhar de compaixão por todos, possamos aqui reunidos abraçar o planeta, desejando a todos os irmãos, onde quer que estejam, luz, leveza, serenidade, amor, alegria, sustentação, para que cada um possa seguir sua jornada rumo à luz. Gratidão a esse planeta Terra, a este planeta azul. Gratidão aos irmãos que me ajudam e se ajudam entre si, rumo a este crescimento fraterno. Obrigada a cada um de vocês por deixarem suas atividades, outros prazeres, e estarem aqui neste momento, mentalizando e vibrando o maior sentimento, que é o amor. A Terra precisa de que vocês e todos os irmãos tenham esse momento de vibração, de luz e amor. Recebam, irmãos, em seus lares, uma luz divina adentrando, te envolvendo, te trazendo paz, te trazendo leveza, adentrando esse ambiente do lar, levando todos os miasmas e trazendo luz divina. Sintam-se envolvidos nesta luz de amor
e transborde esse sentimento, onde quer que esteja, com toda a gratidão. Aqui me posto agradecendo a vocês, do fundo do coração, por se unirem numa unidade fraterna, em nome do Pai e do Filho. Graças a Deus. Que possamos, então, nos conectar aqui, rogando a Deus que estejamos aqui na próxima semana, com esta finalidade de prece, de oração, de exercício do amor, para que nossas mentes se abram e nossos corações se sintam acolhidos por fazermos parte da luz. Uma boa tarde a todos.